Uma mulher, uma travesti, hoje chamamos de trans. Pode falar isso? Pode falar, travesti ou mulher trans. Que revolucionou uma época onde a AIDS, o preconceito e a discriminação reinavam. Vamos falar do legado de Brenda Lee. Roda a vinheta. Olá, meus queridos. Sou Altair Prado, professor Altair Prado. É uma honra tê-los aqui. A cada semana uma entrevista inspiradora, uma entrevista que trará um pouco de cultura, história e um pouco de luz para esse povo que está tanto precisando. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative os sininhos, comente, coloque seu like. Para nós é muito importante. O canal está crescendo. E cada dia mais, e cada entrevista com entrevistados fantásticos, que estão lá no anonimato, mas estão vindo para a luz. Como hoje, eu trago aqui o senhor Pedro Ravazio. Pedro, ele é responsável por um cursinho cursinho pré-vestibular. Isso. E que ajuda as pessoas trans a passarem concurso. Mas também, pessoas que não são trans, também vocês... Isso, também. Vamos falar dessa pessoa fantástica, a Brenda Lee, né? E o cursinho é dedicado a ela, né? O nome dela. Exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Explica um pouquinho sobre a história. Gente, Brenda Lee, só pra quem não sabe, foi uma travesti, hoje transexual. Hoje ainda usa o termo travesti, eu não sei. Sim, usa. Usa ainda o termo? Por um momento foi considerado pejorativo, mas a gente teve um movimento de ressignificação mesmo do termo, que a gente vê as travestis reivindicando mesmo, porque é uma identidade latino-americana, né? É uma identidade brasileira, que dialoga com a nossa história e faz parte, é uma parte, inclusive, muito importante da luta da resistência, né? Da comunidade LGBT durante a ditadura, durante os momentos mais difíceis, aí as travestis estavam liderando, estavam sendo ali a vanguarda da comunidade. Então Ele falou de algo que é histórico, né? Eu tenho 46 anos. Eu peguei o finalzinho desse preconceito, resquício. Eu era adolescente, mas chegou aos 18 anos. Eu participei da primeira parada LGBT em São Paulo. Tinha 800 pessoas. 800 pessoas. Eu fiz abaixo assinado no 96. 96. O ano que eu nasci. Você nasceu em 96? Eu nasci. Meu Deus, 96 já tava o quê? Com 18 anos? Nossa, como eu tô velho, gente. Melhor. Vamos trocar a palavra velho por melhor, não é verdade? E além disso, eu participei das primeiras manifestações para conseguir o casamento, porque era somente a união estável. Mas para mim, eu falo que é fichinha, porque esta mulher aqui, a travesti, ela realmente soube o que é sofrer. Ela pegou uma época, o Brasil era uma ditadura, os travestis apanhavam e eram assassinados no meio da rua, eram tratados como ninguém. Posso só fazer uma correção? Pode, claro. Cara, falar as travestis. As travestis é um negócio, senão elas vão ficar chatas, vão cancelar aqui o programa. Não, então eu falo o quê, então? Não, as travestis, porque são mulheres, né? São mulheres trans, então a gente usa sempre o pronome feminino pra se referir a elas. Tá, então me ajuda. O que eu falei de errado? Você falou os travestis, então, as. Gente, peço desculpas, vai manter isso. Eu acho legal até pra minha correção. As travestis, as mulheres trans... Tá? Pessoas trans, pode falar também ou não? Uhum. Pode? Você vai me ajudar com os termos de hoje, hein? Combinado. Tá bom? Então, pedindo desculpas, retratando as travestis. Uma época que as travestis morriam nas ruas, eram realmente assassinadas. Infelizmente ainda são. Ainda são, mas naquela época era coisa assim de sem justificativa e não tinha nenhuma punição. Hoje ainda tem leis que podem amparar, né? Mas me fala um pouquinho. A Brenda Lee, ela foi em 1987, ela foi assassinada em 1987 por um ex-namorado. E ela acolhia, ela tinha a Casa das Princesas, lá o Castelo das Princesas, o Palácio das Princesas, onde ela falava, travesti, se a família te jogou na rua, ou você não... venha pra cá, ela cuidou. E ela foi no momento que a AIDS estava no auge, que as pessoas vinculavam a auge com as travestis, que era ou os próprios gays mesmos, os gays. Me fala um pouquinho, o cursinho que vocês estão fazendo,
foi devido a toda essa história da Brenda Lee? Pode explicar um pouquinho para mim, Sim, por favor? com certeza. Não, em primeiro lugar, queria saudar aqui o espaço, a iniciativa, muito legal o Muito podcast. E é uma honra aqui para nós estar falando sobre o legado da Brenda, né? Divulgando o nosso trabalho também, a gente fica muito contente com a oportunidade. E o legal é que eu sou gay. E assim, cometi o erro de falar os travestis. E eu acho legal um papo democrático como você, sem aquela coisa da gritaria, da... Falta aí, posso fazer uma correção? Pode. Eu acho que vamos, gente, trabalhar um pouco mais esse diálogo, que eu acho que tá faltando hoje. Com certeza, com certeza. Você também comete gafes assim, coloca aqui, tá? Nunca é tarde pra arrumar. Pode continuar. Não, então, o nosso cursinho, a gente nasceu de um grupo de amigos, né? A gente se conheceu no movimento estudantil da USP. A gente já tinha feito alguns projetos sociais, já tinha participado de algumas coisas, mas a gente tinha assim, um sonho mesmo de construir um projeto social que fosse maior e que fosse voltado para a comunidade LGBT, né? E aí, quando a gente pensou nisso, já veio o nome da Brenda logo assim, imediatamente, né? Porque acredito que ela seja a maior referência hoje do movimento LGBT em São Paulo, com toda certeza, né? A história dela, o legado dela é uma coisa que inspira mesmo, porque o trabalho Até que ela o próprio fez... Google já fez uma homenagem para ela. Pois é, né? Ficou linda. Mas é isso, né? O trabalho da Brenda que ela construiu, né? O que era o Palácio das Princesas? Era uma pensão que ela mesma construiu, né? Com os recursos dela, para poder abrigar outras travestis, né? Não só travestis, mas pessoas da comunidade LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Que nem tinha esse termo na época, né? Não tinha esse termo, não tinha esse nem termo. GLS foi em 96. Pois vai se transformando, né? Mas ela foi com certeza alguém que transformou a nossa comunidade. Eu acho que dá pra dizer que tem comunidade LGBT antes e depois da Brenda, assim. E ela era muito respeitada pelas autoridades, né? Muito respeitada, conhecida como a mãe mesmo das travestis. E as travestis iam mesmo atrás dela, porque a família abandonava, não era? Abandonava. Ainda abandona, né? Infelizmente. Ainda abandona? Abandona. Hoje a gente tem ainda, Altair, cerca de 90% da população trans no Brasil vivendo em situação de prostituição compulsória. O que é isso, né? É quando elas se prostituem mesmo sem querer, por falta de opção, né? Elas gostariam de não estar naquela situação, mas a realidade é a falta de oportunidade, seja no mercado de trabalho, na família. Ainda há um preconceito, por exemplo, de não... por exemplo, você vai dar um caso de uma trans. Vou pôr feminino, tem o trans masculino, tá? A gente também pode virar um pouco. Pergunta: a trans feminino sofre mais preconceito que a trans. O trans masculino? Me ajuda, hein? Isso, o trans masculino, a trans feminina. É uma impressão das pessoas? Ou os dois sofrem iguais? Ou você acha que a trans feminina sofre mais um pouco? Eu acho difícil afirmar uma coisa dessas, Altair. É uma pergunta que as pessoas perguntam muito. Não, eu acho que assim, eu acho que a comunidade trans como um todo é bastante vulnerável. Eu acho que é difícil. É que assim, você tem, especialmente as mulheres trans travestis, são muito associadas ao estigma da prostituição. E talvez por isso elas estejam mais vulneráveis à violência. Porque qual que é a situação que a gente vê, né? Geralmente, elas, enfim, frequentando a rua, em espaços de prostituição, muitas vezes são assassinadas pelos próprios clientes, né? Pelas próprias pessoas com quem elas estão se relacionando. Enfim, né? No caso... existem poucas opções para as mulheres trans. Hoje existem poucos estabelecimentos que contratam, existem poucas iniciativas do poder público. Então é difícil. Dificílimo. E o cursinho luta, né, para mudar essa realidade. A gente tem, assim, se eu falar... nós temos alunas, sim, que em situação de prostituição compulsória. Ou que estão largando, ou que estão tentando largar, né? Mas a gente lida, assim, com esse tipo de drama. E é muito difícil mesmo, porque como é que você orienta uma aluna que está passando por isso, né? Porque a gente gostaria de falar, não faça isso, né? Por um lado, mas... a gente tem que entender também, né? Nós não temos condição de adotar todo mundo. Nós não temos uma casa que nem a Brenda para as pessoas poderem viver com nós. Coitada, exato. Porque ela transformou o carro dela numa ambulância. Pois é. Eu vejo umas fotos dela. Eu tinha 9... Ó, pra você ver, cara, como eu tô tiozinho. Eu tinha 9 anos de idade quando eu vi a reportagem dela na Marie Claire. Foi a primeira vez que eu vi ela. Eu falei assim, nossa... Tipo, era uma coisa
absurda. E ela saiu na revista 4 páginas. Ah, bonitona, né, ali. E ela é digna dela. Só que ela sempre foi muito humilde. Ela me desafiadora. Ela nunca teve medo de perder. Ela nunca teve. E eu acho que o cursinho, ele traz essa esperança, não traz? Porque tá conseguindo colocar muitas pessoas trans, ou muitos trans eu posso usar ou não? Pode. Aí posso usar o masculino Sim. no geral, que é o gênero neutro. Isso. Tem muitos trans entrando nas faculdades hoje? Tá Olha, aumentando o nós número? estamos... Sim, tá aumentando. Nós temos muitas universidades hoje que têm políticas específicas para a população trans, né? Como a Unicamp, que aprovou ali no ano passado, retrasado, não sei dizer com certeza agora, mas que aprovou, foi uma das primeiras universidades a aprovar cotas trans, especificamente para a população trans. Verdade. E foi fruto de uma greve, de uma mobilização das estudantes e dos estudantes trans da Unicamp, né? Isso é muito importante falar, que não veio do nada. A universidade não foi, não deu de mão beijada, foi fruto da luta mesmo da comunidade LGBT, sabe? Sim. E você acha que, mesmo assim, você acha que ainda tem muito que conquistar? Acho. O que tá faltando? Olha, eu acho que faltam políticas públicas, seja de inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem, por exemplo, uma série de questões com o nome social, que hoje é muito pouco respeitado e ainda tem uma burocracia. Teve até um imbróglio esse ano, né, sobre o processo de retificação do nome social. A gente tem ainda... É uma coisa... O poder público, eu acho que ainda precisa aprender muito e melhorar muito, no ponto de vista de políticas, porque a gente tem várias esferas, né? A educação é só uma delas. E a evasão escolar na comunidade trans é altíssima. Você acha que ainda tem muito... Tô colocando a imagem do seu cursinho aqui. Você acha que da Brenda Lee pra cá, o que mudou? Você acha que evoluímos ou ainda parece a mesma porcaria? Não, com certeza evoluímos. Eu sinto evolução. Com certeza. Eu não podia sair na rua e falar quem eu era. Hoje você pode falar. Sim, a gente vai pelo tamanho da parada, né? Você estava contando 800 pessoas para a primeira parada, hoje a gente tem o quê? 4 milhões? Chega, São Paulo chega muito bem, né? Gigante. Apesar que eu acho, não sei se você vai concordar comigo, que eu acho que algumas paradas eu vejo por aí estão saindo um pouco do foco, tá indo mais pro lado. Eu acho que a gente tem que continuar lutando pela causa. E o cursinho, como educador, eu acho que ele traz uma seriedade maior para a causa. Você colocar o nome da Brenda Lee e vocês colocarem pessoas que realmente estão numa vulnerabilidade social para fazer um curso superior... É um projeto... Não, eu entendo, assim, a gente discute muito isso no movimento LGBT, o pessoal faz muitas críticas à parada, porque às vezes vira quase que uma festa, né? Um oba-oba e ali... Você vê isso? Então, a gente sempre disputa, os movimentos sociais, né, que compõem a parada, sempre disputam no sentido da politização dela. A gente teve vários anos que a gente conseguiu aprovar motes mais políticos. Eu acho que tá melhorando. Eu acho que houve um processo ali de despolitização, mas eu acho que nós estamos reconquistando esse caráter mais engajado para a parada LGBT. Também, assim, eu acho que festa também é política. Eu acho também não radicalizo para esse lado, porque celebrar nossa existência, celebrar nossa vida, num momento, né, em que a gente tem assassinatos, que a gente tem casos de violência, né? A gente só celebrar nossa existência já é motivo de orgulho, já é motivo de festa. Mas eu acho que não é suficiente, porque falta muito para conquistar e a gente precisa aproveitar a visibilidade desse momento para colocar as pautas que são centrais. Eu acho que hoje o centro do movimento LGBT, o que é mais urgente é a gente avançar na situação das pessoas trans. Eu não vejo mais nem tanto problema com os gays. Eu vejo, assim, as pessoas estão tendo mais preconceito com as trans. Com as trans. Eu acho que, assim, hoje tá numa fase, você vai concordar comigo? Não sei se você concorda comigo, tá? Gay é legal. Agora, trans... Você percebe esse diálogo. Pode até ser gay, mas se quiser ser mulher, aí não. Ou pode ser gay, mas não pode ser feminino, né? Tem que ter, não, masculino. Tem que ser discreto. Eu vi muito esse diálogo nos anos 90. E eu falo, eu já ouvi isso dentro da minha família. Não, eu sou um sobrevivente, cara, porque ser gay nos anos 90 tá vivo hoje, cara, tira o chapéu. É verdade. Mas, e ela então? Mas, eu percebo que hoje começa a ter um movimento de preconceito muito forte contra as pessoas, principalmente as mulheres trans. Eu vejo dos homens trans, mas eu vejo muito as mulheres trans, elas para entrar num cargo de gerência, ser contratada como professora.
A docência, é muito legal. É um assunto que eu até queria falar, por favor, porque... fica à vontade. Não, nós valorizamos muito colocar professoras trans e professores trans para dar aula no cursinho, que a gente acha que é importante também, né? Esse processo para que as alunas se vejam ali, né? Para que elas, inclusive, é uma boa opção de carreira. Tem sido, né? Eu vejo muitas travestis, mulheres trans, prestando concurso para ser professora. Óbvio que não só isso, né? Mas, entre outras, é uma opção. É um trabalho voluntário. Todo mundo vai no cursinho sem receber um centavo. Todo mundo vai porque acredita. É uma vez por semana? Isso, a gente tem aula aos sábados, uma vez por semana. Às vezes tem domingo também, porque a gente faz seminário, faz simulado. É na parte da tarde até a noite. É puxado, Thaí. E tem gente, eu acho tão bonito assim, porque tem uma aluna nossa, Rebeca. Nossa, ela é uma figura, assim. Queria até que ela estivesse aqui, mas não foi possível. Mas... Traga numa próxima. Ela vem de Pirituba pra Itaquera todos os dias, assim. Pra quem é de São Paulo, gente, é uma puta de uma distância, cara. São horas, assim. A gente tem gente que vem de outras cidades da região metropolitana. Porque quando a gente colocou no Instagram, né, que é o principal meio que a gente tem pra se comunicar, vagas abertas, cursinho trans inclusivo, muitas pessoas trans começaram a procurar a gente. Por outro lado, lá em Itaquera, muitas pessoas que não são trans também começaram a procurar a gente. Vocês abrem espaço também. Exatamente. Aí o que a gente decidiu fazer? É para passar em cursinho, não é? A gente decidiu chamar de trans inclusivo, porque ele é um cursinho voltado para a população trans, mas a gente recebe todo mundo, ele é para todos. Porque existe uma comunidade ali também na Zona Leste de São Paulo que precisa também, que quer muito entrar na universidade, que tem interesse, que quer estar lá, e a gente não vai excluir, a gente só quer incluir. Acho que esse que é o nosso objetivo. Eu acho que a intenção é essa. A gente tem que incluir as pessoas dentro da nossa sociedade. Não importa qual orientação sexual, mas o que está acontecendo hoje é isso. As pessoas estão entrando em atrito. Então, e você tem uma extrema-direita, né, que está cada vez mais saindo do armário e banalizando mesmo o ódio à comunidade LGBT. E é algo que tem que ser combatido, né? Algo que a gente não pode aceitar que esse tipo de discurso seja normalizado. A gente viu recentemente no caso do Facebook, né, dizendo que o Mark Zuckerberg anunciando que iria mudar ali a política, né? E que, inclusive, você associar travestis ou LGBTs a doenças mentais não seria algo mais proibido. A Erika Hilton, inclusive, entrou com uma representação na justiça. E depois ele fez uma fala dizendo que recuou aqui no Brasil, que essas medidas só vão valer para os Estados Unidos. Mas isso é muito grave, mesmo que não, né, que aqui no Brasil isso não seja aplicado, é muito grave. A gente não pode mas desde retroceder nesse ponto. Já não está mais no CID, já não é mais exatamente. Doença. Então, agora... Mas isso não é liberdade de expressão. Agora, liberdade de oprimir, isso não é expressão. Não é expressão. Agora eu vou te falar. Tem gente da esquerda também que usa a causa pro bem próprio. Tem gente ruim também na esquerda. Claro. Gente ruim, eu acho que a direita, ela é muito... É como você falou, aquele rustidinho lá, tá. Agora, a esquerda, eu acho que ela pega muitos da esquerda. Não falando da esquerda. Muitos pegam e usam. Como tivemos um caso aí de uma influência aí que tá aí, que usou a esquerda pra se fazer. Exatamente. Você está falando, não sou eu. Se influenciou aqui. Não, mas vamos falar então, mas vamos falar. Se influenciou, pegou uma causa nossa que é muito digna. Aí depois virou a chave e falou assim, né? Não gosto mais disso. E eu acho que às vezes... Pink Money. Usou, mas ela não tem nenhum... Ela não é LGBT. Ela não tem nenhum compromisso com a pauta LGBT. Mas ela usou a causa LGBT. Usou. Agora, e posso falar, eu acho que mais errado, muitos deixaram. Falaram assim, não, por boa vontade, a causa LGBT usa, porque é importante. Só depois viram que ela era, na real, ela não tinha nada de LGBT. Não tinha. E tá cheio de gente assim, aproveitando, tanto da direita quanto da esquerda. Como você vê quando a pessoa ela usa uma bandeira, direita, esquerda, e acaba prejudicando o movimento? Porque a gente tem que ter uma certa maturidade de entender. Por exemplo, ela para mim, ela foi assim, ela usou da boa vontade e depois mostrou a cara dela. Se nunca gostou, beleza. E tá com o público de um lado. Perdeu de um lado, perdeu do outro. Tá ganhando do outro. Como você vê... porque hoje a política... ela tá muito envolvida na causa LGBT. Se você é legal, você é da esquerda. Não é legal da direita. Como eu já vi gente que é da esquerda que não é legal, gente da direita que não é legal. Claro. Já viu gente da direita que é legal também? Tem gente da direita. Não sei não. Tem. Como tem gente da esquerda que também não é legal. E tem gente da esquerda que é legal. Como você vê...
pessoas usando a nossa causa. Foi tão sofrida. Se promover, né? Sim, a gente não podia casar no Brasil até 2011. Se eu quisesse adotar filho, tinha que ser a partir de 2015. E aí você batalhou, e tem gente que aproveita disso, como aconteceu com muita gente aí, que você quer falar. Como você vê isso, que a gente que aproveita da nossa causa? Não é tão difícil. Olha, eu sou um pouco otimista em relação a isso, porque eu acho que, assim, a história filtra, sabe? Sim. Eu acho que a história vai filtrar os oportunistas e a gente vai lembrar deles como uma pulga no sapato, sabe? Ah, tá, foi, tchau, acabou. Eu penso isso, assim, eu acho que não é só a JoJo, né? Ela se tornou célebre aí por fazer isso, inclusive atacar mesmo a comunidade LGBT, cuspir no prato que comeu. Exato. Né? Quem fez foi a comunidade LGBT. Pois é, exatamente, mas assim... eu acho que uma série de marcas tentam usar ali o Pink Money sem ter nenhum comprometimento. Por exemplo, essas marcas aí que estão fazendo camiseta de diversidade, não sei o quê. Estão contratando travesti na linha de produção para trabalhar nas suas lojas ou nas suas não fábricas? Tem também? Não estão. Não, é difícil também? Não existe política. Assim, eu quero ver as empresas, né, abraçarem a causa LGBT sem ser... para vender, sem ser assim, né? No seu produto, mas, sem ser oportunista, mas de fato dar oportunidades. Mas eu não acredito que esse seja o caminho, assim. Eu não acredito que a gente vai conquistar uma sociedade mais justa através das empresas. Eu sou uma pessoa que não tem essa esperança no capitalismo. Estão usando a causa. Acho, não, e no caso... Eu acho que estão usando a causa LGBT, mas eu acho que isso é uma coisa que a história vai filtrar, porque olha pra JoJo. Ela na comunidade LGBT, ela foi muito celebrada, porque na comunidade LGBT se valoriza muito a autenticidade, se valoriza muito as pessoas que vendem, né, uma mulher negra, gorda, de um lugar ali que sempre tá... sendo tirada sarro, sempre tá sofrendo mesmo, né, na opressão, sofrendo bullying nas escolas, e essa figura se empoderar é algo que serve de inspiração para as LGBTs, que também, né, é algo que pelo menos é a forma como eu vejo, né, como sociólogo tentando analisar ali, por que a JoJo se tornou um sucesso na comunidade LGBT. Eu acho que passa por isso. Pelo espelho, né, para as pessoas se identificarem. Mas agora, você acha, Altair, que os bolsonaristas vão gostar dela? Porque o velho da van disse que contratou ela pra fazer um negócio, mas por quanto tempo? Porque ela não tem o público, quer dizer, ela não tem o perfil que a extrema-direita tem interesse. E outra, ela conseguiu um público agora, que é normal. Porque pra um atacar o outro, vamos pegar. Só que acontece, vai ter uma hora que vai cair. Você acha que muita gente de marca, né? Você acha que muita gente assim vai... A tendência é entrar pro esquecimento? Acho que ela já está caindo na irrelevância. Acho que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar quem é Jojo Todinho. Daqui a 2, 3 anos vão assistir esse podcast e vão falar, ih, quem é? Não sei. Eu conheço o Altair e o Pedro. Agora, a gente vai... Não, brincadeiras à parte aqui. Não, brincadeira, eu falo assim que o que mais me irrita, pela minha experiência de vida e pelo que eu passei, para que você, no ano que você nasceu, começaram os direitos, 28 anos. Eu sou de uma guarda que lutou para que vocês... Você tá de 28, mas a geração mais nova, de 20, tivesse os direitos adquiridos, que pudesse andar de mão dada na rua. Inimaginável. Aí vem uma pessoa, ou muitas pessoas, pegam esta causa, usam a seu favor, e depois, no prato que comeu. É isso que me deixa indignado. A mesma coisa que acontecia com ela. Se você ver, a Prefeitura de São Paulo falava assim, nós estamos ajudando na campanha da... Imagina, ela que se ferrava. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidores sabe o que? Também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Como você é um sociólogo, né? Como você vê esta hipocrisia num sentido na sociedade, tanto da direita como alguns da esquerda? Como você vê essa hipocrisia de pessoas que
Porque acabam... Mas a hipocrisia do poder público ou... Porque o poder público é uma hipocrisia também, você sabe disso, né? E de muitas pessoas também. Não tem nada contra, mas não faz nada pra ajudar. Porque eu tenho uma empresa, eu contratei uma professora trans. Tive alunos que não quiseram ter aula. Caramba. Aí a própria trans falou assim, a própria, não vou falar o nome dela, porque ela pediu sigilo. Mas então me deixa aqui, tudo bem, eu não aceito. Não, eles que vão sair. Corretíssimo. Você entendeu? Eles que vão sair. E aí você vê uma pessoa que, para conseguir um aluno, é difícil. E agora, cargo gerencial, pior. Opa, que é isso? Não quero nada disso, não. Agora, por exemplo, cargos gerenciais, esquece. Raro. Uma executiva... Explica um pouco isso pra mim, tá? Tá conseguindo entender? Eu acho que são várias coisas de uma vez só. Então vai, vamos Mas partes, eu vou tentar responder aqui. Não, eu acho que sobre a questão da hipocrisia, eu acho que muita gente quer se mostrar como um aliado da causa LGBT, mas não está disposto a se comprometer. E eu acho que esse tipo de atitude, né, com o tempo... a gente percebe, não engana ninguém. Eu acho que essa que é a verdade, né? Mesmo quando a gente vê, por exemplo, isso vale para pessoas, para empresas, mas vale também para governos, porque a gente viu, por exemplo, iniciativas, políticas públicas que às vezes começam bem, mas depois são desidratadas, depois tira todo o orçamento, depois esquecem, né? Parece que, às vezes, na época da eleição, se faz um burburinho ali, depois que passou, a hora que precisa cortar alguma coisa, cortam diretamente nisso. Por exemplo, uma das coisas logo no... né, eu votei no Lula, por exemplo, fiz campanha, né, tô aí, apoio, mas eu fiquei muito chateado, por exemplo, com a demissão da Ana Mozart. Logo no início do mandato, a primeira ministra que caiu foi justamente a LGBT. Justamente, e caiu por nada, para realocar alguém do Centrão, né? Não me lembro quem que tá agora. Você acha que muitos LGBTs estão que nem você desapontados por causa disso? Porque votaram no Lula? Olha, não, eu acho que a comunidade LGBT tá em uníssono, assim, massivamente com a esquerda. Eu acho que sim, a gente tem essa... Acho que essa consciência avançou muito. No passado, eu acho que era mais pulverizado, mas acho que o ódio do bolsonarismo, da extrema-direita, acabou nos unindo e fazendo todo mundo entender que a saída é pela esquerda, não tem outro caminho para nós. Eu gostaria que o governo fosse mais à esquerda do que tá. O meu problema com o governo é esse. Eu gostaria que fosse mais inclusivo, eu gostaria que fosse mais radical do ponto de vista tanto econômico, de medidas sociais, mas aqui a gente tá falando da comunidade LGBT, né? Eu queria que avançasse ainda mais. Não é só eles, né? Não é. Mas acho que tem que brigar. Acho que a gente tem que brigar no Congresso. A gente, assim... Erika Hilton, ela briga bem, né? Nossa, Erika Hilton, essa daí tá representando a comunidade LGBT como ninguém, assim, no Congresso. Ela vai pra cima mesmo, né? Vai pra cima, não tem medo. Mas o quê? Tem quantos lá trans lá? Poucas, a né? gente tem a Duda Salaber e a do PDT de Minas e a Érica do PSOC de São Paulo. 2. Por enquanto, vamos ver daqui a 4 anos, porque a candidata que a Hilton apoiou, que foi a Amanda Pascoal, foi a vereadora mais votada da cidade de São Paulo. E ela não era conhecida, né? Ela era advogada, assessora jurídica da Érica e em pouquíssimo tempo se tornou a vereadora mais votada de São Paulo. Isso não é pouco, isso mostra que a comunidade está muito unida, né? E está muito voltada mesmo para eleger representantes, especialmente mulheres trans, né? Que falem pela nossa causa. É que assim, o nosso cursinho, ele não é um cursinho conteudista. Nós somos... Explique para a câmera o que é um cursinho conteudista. O que é um cursinho conteudista, pessoal? É aquele que você vai para o cursinho, tem a aula... Acabou a aula, vai para casa. Ele tem o objetivo simplesmente de fazer o aluno passar na universidade. E é claro que nós temos esse objetivo, mas não só. Nós somos um movimento social. A gente acredita que só a luta muda a vida. Então a gente acredita exatamente... para nós não é suficiente só passar na universidade. A gente vai ter que passar na universidade e continuar lutando para que mais entrem. Né? A gente vai ter que continuar e as que passem na universidade voltem como professoras para que a gente cresça esse movimento, né? E uma coisa muito importante que a gente valoriza nesse sentido, né, como movimento social, é a gente ter debates. Então, todo santo sábado tem
um intervalo na aula que a gente para almoçar, para fazer um lanche e debate. A gente traz convidados, a gente debateu questão Palestina, debateu várias questões importantes, porque a gente não quer só fazer as pessoas entrarem na universidade, a gente quer trazer uma formação cidadã. A gente quer que as pessoas se engajem, a gente quer que elas participem, que elas se tornem sujeitos na política, né? Eu acho que esse vida, é um né? diferencial, Na sociedade, na nossa né? concepção mesmo, de ser um movimento social. E a gente também sempre vai junto pro ato. Eu mandei uma foto, acho que da gente na parada LGBT, o pessoal foi Senão eu não junto, mandei. alunos, professores. A gente participa, sabe? A gente... É isso, do time que acredita que só a luta muda a vida. Tá, você acredita... esse cursinho tá tendo um número muito grande já de aprovados LGBTs nas faculdades. Você sabe se tem alguma estatística já? Se tá aumentando? Se hoje as faculdades públicas já estão... Tá tendo mais... então, já tá tendo mais... As pessoas estão entrando mais LGBT, porque era um pouco muito excluído, né? Era um pouco... Era muito, muito. Olha, eu acho que, especialmente a população trans, né, que tem um contexto de exclusão maior, no ensino superior, eu acho que tanto na graduação quanto na pós, a gente tem um aumento muito grande das cotas trans. Eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP. Da USP. E lá, a gente conquistou as cotas trans. Tem uma reserva de vaga, pelo menos uma vaga, para uma pessoa trans, para garantir que existam pessoas trans pesquisando, né? Para que a pesquisa sobre as pessoas trans não seja feita só para pessoas cis. Isso é muito importante, né? Claro que pessoas cis também devem pesquisar, né? Também devem ser aliados. Até pra... Mas, né, quanto mais a gente contribuindo para a comunidade, melhor. Mas a gente precisa também ter as trans falando por si próprias, né? E quando alguém fala assim, uma cota trans é muito mimimi, como você reage a isso? Totalmente errados, porque vai conhecer, se eles pisarem no nosso cursinho e conversar com as nossas alunas, eles vão entender o perrengue que elas passam. Cara, mas assim, eu fico emocionado tantas vezes de ouvir elas, porque são guerreiras, elas batalham muito, são muito novinhas, 16, 17 anos, as histórias que elas contam, Altair. Já foram expulsas de casa? Não? Foram expulsas de casa, já moraram em um monte de lugar, já passaram muitas por situação de prostituição, algumas já moraram na rua, são muito novas, mas já passaram por muita coisa. E se você vê, muitas assim chegam... tendo feito supletivo, às vezes nem feito supletivo. Porque evasão escolar é uma realidade avassaladora dentro da comunidade trans, porque as escolas não estão preparadas, você não tem programas de formação de professores, pelo menos o quanto a gente precisa, né? Bullying. Muito. Exatamente, tem bullying, falta projetos de conscientização. A gente teve, por exemplo, o Kit Gay, que foi uma das... chamado, né, Kit Gay, pela extrema-direita, mas que era o programa do ministro Haddad, que na época era ministro da Educação, né, para o combate à homofobia. Uma puta medida boa. E aí a extrema-direita fez aquele alarde da mamadeira de piroca, o que fizeram? Cortaram. Cara, como eu fiquei bravo quando cortaram esse programa. Esse kit era o kit cura gay? Não. Era o quê? O kit de combate à homofobia. Como que era esse kit? Era Por favor. um kit que tinha uma cartilha. Era um programa do governo, do Ministério da Educação, né, durante... acho que ali governos Lula e Dilma, não tenho certeza... mas, enfim, era uma cartilha educativa qual que era o objetivo? Que se discutisse na sala de aula a questão da inclusão, e tinha vídeos que mostravam, enfim, pessoas trans tendo relacionamentos homoafetivos também, de pessoas cis, né? E qual que era o argumento da extrema-direita? Começou a dizer que isso estimularia as crianças a transicionarem, a serem trans, que é uma grande besteira, gente. Ninguém transiciona por causa de Ninguém nasce. de um livreto, né? Só nasce, A pessoa nasce desde muito bebezinha. Você vê as fotos das meninas trans, desde 1 ano de idade você percebe que é uma menina ali. Como você vê a narrativa de que, olha, nossas crianças não serão mutiladas? Você já viu esse diálogo, né? Já. Como você encara isso para uma criança, uma pessoa, que vai ser uma pessoa, que nasce... Porque eu inclusive até entrevistei, assistam lá o Aldo Alberto, ele explica que biologicamente o cérebro é feminino e o corpo é masculino. O cérebro não entende o corpo que ele tem. Bom, é provado quimicamente.
Como você vê uma narrativa dessa, fala assim, olha, é mutilado, vamos preservar nossas crianças. Cuidar. Como você vê isso num contexto a longo prazo para a sociedade e para o movimento? Não, eu acho um perigo, Altair, porque o que aconteceu? Começou essa história de fake news, porque dessa reclamação de que isso vai converter as crianças, de repente veio a história da mamadeira de piroca, que depois virou até fantasia de carnaval. Não sei se você chegou a ver o pessoal vestido de mamadeira de piroca. Porque, né, já foi no telefone sem fio. Na verdade, não é desintencionado, né? A extrema-direita calculou aquilo, criou uma narrativa para assustar a população. E o que aconteceu? O governo recuou e tirou a cartilha. Isso daí, fiquei chateado. Foi uma coisa que o movimento LGBT ficou muito decepcionado. E assim, uma coisa que é importante falar, gente, não existe cirurgia transexualizadora antes dos 18 anos. Não se faz isso. A narrativa é que tem notícias de que a USP já estava fazendo, ou a USP, não vou ver, ter uma cuidado com fake news, mas algum lugar já estava fazendo com crianças de 5, 6 anos de idade. Imagina! Isso não. Nunca, gente. Não, a cirurgia, ela é... Porque o corpo uma tá pronto, etapa né? do processo transexualizador, e muitas das travestis, mulheres trans, homens trans, optam por não fazer. Muitas nem tomam hormônio. Cada vez mais a gente tem essa tendência de muitas falarem, não vou passar por isso, não quero, né, eu já sou uma mulher completa, não é... Claro, muitas tomam e querem tomar hormônio, e é totalmente válido. Inclusive o SUS deve dar, deve garantir, sim. Às vezes falta, tá? Às vezes falta. Eu vejo alunas minhas reclamando, sim, que às vezes atrasa, às vezes falta. Mas é importante. Pela sua experiência, antigamente uma travesti, ela tomava os hormônios. Tá? Hoje você falou que é a travesti ou trans que não tomou hormônio. O que define uma mulher e um homem hoje, mesmo das características? Você pode falar que você é uma mulher. O que está acontecendo hoje, que as pessoas hoje elas não precisam mais do hormônio para se declararem mulheres e homens. E está tendo outra polêmica por causa disso. Para ser mulher tem que ter aparência, não tem que ter aparência. E a gente percebe que não. A sua experiência dentro do cursinho e o que as pessoas, o que identifica hoje uma mulher e um homem? A autoidentificação. Tá. A identidade de gênero... Eu faço a pergunta, desculpa, porque é uma pergunta extremamente importante, porque as pessoas questionam, peraí, mas ele não parece mulher, e é mulher, então tá virando... Como é que eu vou liberar um banheiro masculino, um banheiro feminino? Você sabe que tá tendo toda essa polêmica. Sim. Como você vê isso? Não, eu acho, existem até pessoas da comunidade LGBT que são quase que fiscais de performance de gênero. Fala, você é feminino o suficiente. Não, você não é. Você não é. Eu sou um homem cis, é importante colocar isso, né? Não é o meu local de fala, mas é uma população com que eu convivo por participar do movimento LGBT, né? Mas dito isso, eu acredito, né, a nossa concepção dentro do cursinho, que todo mundo ali acredita, é a autoidentificação. A pessoa define a sua identidade de gênero, é um processo individual de descoberta, e as pessoas, a partir do momento que se transiciona, que muda o seu nome, que se afirma, que se apresenta para o mundo a partir de outro gênero que não é o gênero que nasceu, isso deve ser respeitado, só cabe a nós respeitar. O que a gente vai ficar questionando e falando, mas não tem peito, mas não fez cirurgia, mas não fez... Isso é algo que causa muito sofrimento nas meninas, também nos meninos, né? Mas existe a questão da disforia de gênero, que é algo que acomete muito a comunidade trans. Explica a disforia de gênero. Não, a disforia de gênero, ela é um sofrimento profundo, né? De um sentimento de inadequação corporal, de você olhar para o espelho e não se reconhecer. Que é químico isso, tá provado. Aí eu não sei dizer, porque eu sou das ciências sociais. Eu provo, porque eu entrevistei. O bom de falar de um podcast é que você entrevista várias pessoas. Né? Eu trouxe o Adalberto, ele falou, quimicamente, o seu cérebro não reconhece o corpo que tem. Ou você adapta com infelicidade o seu cérebro ao corpo, ou você adapta o corpo ao seu cérebro. Mas tem outra coisa também, Altair, que não necessariamente as coisas precisam ser binárias. Exato. Nós temos muitas pessoas que são não binárias, que não se identificam nem com o masculino, nem com o feminino. Tipo, assim? Como assim? Cara, tem lá no cursinho também? Tem lá no cursinho. Porque, assim, a performance de gênero, ela é construída. Claro. Como sociólogo eu posso falar isso, gente.
muitas das performances de gênero que a gente tem associado a um gênero a outro, isso muda de cultura para cultura. Tem uma antropóloga que eu gosto muito, que até aparece no musical Hair, que é a Margaret Mead. Sim. Nossa, cara, ela tem um trabalho fantástico, ali antes da Simone de Beauvoir, inclusive, em que ela vai lá nas Ilhas do Samoa, e ela vai fazer uma etnografia de 3 povos diferentes. Eu não vou me lembrar o nome agora. Tudo bem. Mas... Você que tá em casa, qualquer povo, pesquisa aí. Margaret Mead. E coloca aqui nos comentários, pra nós é importante, gente. tá? Mas o que ela vai descobrir? Ela vai numa sociedade que é parecida com a nossa. As mulheres embalam as crianças, elas demonstram menos agressividade, elas trabalham mais com artesanato e menos com a caça. E os homens são caçadores, são bravos, não embalam as crianças, tem todos esses atributos de personalidade atrelados ao gênero. Daí ela vai num outro grupo, e aí é o contrário. Então, as mulheres são caçadoras, nesse outro grupo que ela vai, são as mulheres que caçam, os homens embalam as crianças, as mulheres são mais agressivas, e os homens são mais calmos, fazem o artesanato, e as mulheres que caçam. E ela vai numa terceira população, e todas essas muito próximas. E nessa terceira, não existe masculino, né? Não é que não existe masculino, mas ninguém é viril. A virilidade, o masculino e o feminino, os dois lados não tem. Os dois lados têm, enfim. O trabalho da Margaret Mead é mostrar que isso não existe. Não existe a performance social atrelada ao sexo biológico. Não tem. E se... Né, como Simone de Beauvoir fala também, não se nasce mulher, se torna mulher, por que não pode tornar-se outra coisa? Né? Por que a gente tem que cair nesse binarismo, né? Ou tem que ser homem, ou tem que ser mulher? A gente tem, por exemplo, é muito comum a gente ver homens gays que performam feminilidade o tempo todo. E lésbicas também. E você é bissexual. Isso. Agora, aproveitando, é uma outra coisa que a gente tem que avaliar. A pessoa não tem que ser só hétero ou gay. Uhum. Exatamente, a gente cai num binarismo, né? Você é o exemplo. E, gente, o binarismo é sempre uma simplificação. Nas ciências sociais, cada vez mais a gente fica de olho em tudo que é categoria binária. A gente fala, olha, vamos ficar esperto, porque será que não é uma simplificação? Porque é muito fácil você querer reduzir tudo que existe em 2 categorias. Então, ou se é isso, ou se é aquilo. Mas será que não tem nada no meio? Será? Você não acha que as pessoas elas têm uma certa dificuldade em adquirir o novo? Porque são conceitos, se a gente for ver, Pedro, novos. Novos que eu digo, de uns 30 anos pra cá. A binaridade, ser não binário, essas transições. Porque eu era homem, mulher, mulher. Você não acha que tá tendo, ainda falta muita... as pessoas estão sendo muito rígidas, entender esses novos conceitos e abrir um pouco mais a mente? Você acha que isso é uma coisa muito cultural brasileira? Olha, primeira coisa, a única que eu discordo é que isso são coisas recentes, porque a transexualidade é muito antiga. Tá, mas a ponto da mídia. Não, exato. Não, só pra fazer essa diferenciação, porque, por exemplo, a gente tem Chica Manicongo no período colonial, que era uma travesti, uma mulher trans, uma sacerdotisa, né? Uma figura importantíssima. E a gente, por exemplo, tem figuras históricas que são bissexuais. Maria Quitéia. Exatamente. A gente tem uma série de figuras e, assim... Então, na verdade, isso sempre existiu. Toda a diversidade sexual e de gênero, ela é inerente ao ser humano. O que na verdade tem data para começar é o preconceito. Isso sim. E aí, enfim, a gente tem sociedades mais e menos conservadoras, né? A gente tem uma ideia, às vezes, de que a nossa sociedade cristã, ela é muito progressista. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Mas, por exemplo, no Irã, a situação das mulheres trans são muito mais aceitas do que no Brasil. O Brasil é o país, se eu não me engano, pelo 15º ano consecutivo que mais assassina mulheres trans e travestis. Enquanto, por exemplo, no Irã, que é um país muçulmano, claro que, por exemplo, no Irã, ser gay é crime. A homossexualidade, a bissexualidade é crime. Mas a transexualidade não é. Inclusive, o Estado patrocina o processo, assim como no Brasil. No Irã?
no Irã, patrocina Não o processo sabia disso. ARCA, né? Tanto faz o masculino e feminino ou só feminino, Ai, masculino e eu feminino? não tenho certeza, Eu acho que masculino e feminino. sabia? Não, não sabia disso. Pra mim é informação nova. Pra você também? Coloca aqui. Deixa eu te falar uma coisa. E como você vê a sociedade brasileira? A brasileira ainda é uma sociedade muito pequena mentalidade. Você acha que a gente teve uma evolução? O que você acha da brasileira? Eu acho que é contraditório, sabia? Porque Você se assim... mais mata. Então, porque a gente tem uma coisa que, por um lado, é a que mais mata, mas por outro, é a que mais consome pornografia trans. Então é a que mais se deseja. E a maior parte dos assassinatos, gente, no contexto são os próprios clientes. Que são pessoas que. Não são estranhos, né? São os... Não, muitas vezes, a maioria das vezes, né? É claro que eu tô falando também, isso, né? não é minha especialidade, né? Tem pessoas que pesquisam violência de gênero e violência contra a população trans, mas o que eu acompanho dessas pesquisas é justamente que grande parte dos casos são homens que tiveram relações com essas mulheres e depois assassinam, seja porque não querem pagar, seja porque tem vergonha, seja porque tem medo dessas mulheres procurarem a esposa, a família. Como namorada, nem por decreto, né? Não, aí. Pois é. E a gente tem, né? Eu acho que a gente está se transformando, eu acho que a gente está avançando muito no Brasil, mas eu acho que esse avanço, ele não é um avanço natural. Assim, a sociedade se moderniza e vai avançar. Não. Eu acho que esse avanço é fruto da luta. Eu acho que são pessoas como a Brenda, são pessoas como a Erika Hilton hoje, como muitas outras que a gente tem, que estão transformando aos poucos a nossa realidade, impondo mesmo a força, falando, não, nós vamos ser aceita. Que Erika é isso? Hilton, você acha que ela se baseia também na Brenda Lee? A Brenda Lee se tornou um referencial, né? Ela é o... a gente pode falar antes de Brenda Lee, depois de Brenda Lee? Pô, eu queria que você falasse com você isso. Eu acho que existe um antes e depois, não há? Acho, porque, não, o que a Brenda fez, assim, do ponto de vista da solidariedade, é muito importante, né? Ela, ali no Palácio das Princesas, no momento da epidemia de AIDS, no auge da epidemia, né, de HIV/AIDS, ela acolhia as pessoas simplesmente, assim, quando você não tinha, né, as pessoas saíam ali, óbvio que tinham os casos que as pessoas estão internadas no Emílio Ribas, ali hospitalizadas, né? Mas quando elas tinham alta e ainda precisavam de algum acompanhamento ou não tinham para onde ir, a Brenda acolhia gratuitamente, não faltava refeição, né? E conseguia fazer tudo isso funcionar. É nós por nós, né? Ela é um exemplo que a comunidade LGBT, quando se organiza, consegue conquistar um espaço, né? E claro que, assim, é importante o acolhimento, mas a gente não vai se contentar com só a nossa comunidade se acolhendo. A gente quer que o Estado, a gente quer que o poder público nos acolha a comunidade. Hoje? As políticas públicas hoje estão tendendo para uma área melhor? Você acha que estão retrocedendo? Como é que você está vendo as políticas públicas hoje? Olha, eu acho que a gente tem um problema. Que é o avanço do conservadorismo, da extrema-direita em todos os congressos, todas as câmaras, todas as casas legislativas do Brasil, e faz com que governantes de esquerda, mesmo os que são a favor da comunidade trans, né, que estão preocupados, recuem, fiquem com medo, ou negociem, né? Na hora de negociar, falar, eu preciso aprovar isso. Mas a direita quer cortar o quê? Trans. A direita... A primeira coisa que eles querem... Primeira coisa que eles querem atacar. Eu acho que talvez a figura da travesti seja algo muito subversivo, revolucionário para uma visão de mundo tão fechada, né? Não sei por que intimida tanto, né? É simplesmente uma pessoa vivendo a sua existência, celebrando a sua vida, né? A sua identidade, a forma como ela existe no mundo. E isso não deveria incomodar ninguém, né? Agora... É complicado, né? É o inimigo, né? Mas você vê o processo... E o recuar é perigoso, né? Porque se a gente começar a recuar, vai começar a criar... Eles vão... Vai avançando e vamos recuando. Vai ter uma hora que vai estar só um trechinho aqui. É muito perigoso isso, o recuar. Não, mas a gente vê historicamente, assim, a extrema-direita sempre gosta de encontrar um inimigo comum, né? Um inimigo prioritário ali para atacar. E eu acho que a extrema-direita brasileira escolheu a população trans como seu inimigo ali prioritário. Você acha que não é mais os negros? Você acha que o foco está maior agora nos trans? Acho que... Mulheres também não? Se você vê o discurso bolsonarista e o discurso da extrema-direita,
Ele também é misógino, ele também Sim, é racista. sim. Não tá isento disso. Mas eu acho, né, da forma como eu vejo, existe sim como é que eu vou dizer? Um alvo preferencial, sim, das mulheres Mas trans. sempre foi uma perseguição, né? Sempre houve uma perseguição contra as trans, as travestis. Sim. Fala pra mim, onde ocorre esse cursinho? É em São Paulo? O cursinho, ele fica em Itaquera. A gente funciona dentro de um espaço da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera. Peraí, então a igreja católica ofereceu espaço? Pois é, Me pois explica é. um pouco isso, mas você sente conflito da igreja católica com ou não? Cara, ou esse espaço foi dado só por dar? isso é muito interessante, né? Porque eu tinha essa mesma ideia no início. Eu pensava, nossa, mas a igreja não vai se... Não, mas eles estão convidando, porque como é que foi que aconteceu isso? Do nosso grupo, foram 4 amigos que fundaram o cursinho, né? Um deles tem uma história de militância dentro da igreja, muito forte. Ele é católico, ele é da pastoral de juventude, ele é gay. Ele é bissexual, na verdade, mas... Mas tá ali no LGBT. tá ali né, dentro do LGBT, que é o Zé Matheus, nosso coordenador pedagógico. E ele é católico. E ele é católico. E aí, Legal. ele já tinha um trabalho social dentro da igreja. E aí, essa igreja, especialmente a paróquia Nossa Senhora do Carmo, ela é muito parceira do movimento LGBT. Porque nem na igreja católica existem setores que são mais progressistas, existem setores que são... na verdade, ali na Zona Leste, né? Acredito que Exato. esteja muito ligado... Ai, obrigado. A teologia da libertação, processos que ocorreram ali dentro da igreja, mas é um setor muito progressista da igreja. É um setor que quer que a igreja se transforme. Eu não sou católico, tá? Não sou, mas a gente entendeu que ali é um espaço muito legal. Espaço, né? Eles cederam, eles convidaram a gente. Eles falaram, não, nós queremos que tenha o cursinho aqui. E não paga nada. Não, a gente não paga aluguel, a gente faz ali onde o pessoal tem aula, tem um salão super grande, onde o pessoal tem aula de catequese, crisma, lá chama CIFA, que é o Centro Itaquerense de Famílias Amigas. Procurem aí, gente. Mas só pessoas de São Paulo podem fazer o cursinho? Ou Não. Eu tô em Mogi, tô em Suzano. Posso fazer? Pode. Olha, espero que no futuro a gente abra uma unidade aqui em Mogi, abre em Suzano. Você tem que abrir uma no Alto Tietê. Você pega Poá, Itaquá, Guarulhos. Você pegar uma... Boa ideia. Porque tem um público aqui. Tem. Bom. Tem gente de Guarulhos que vai, viu? Tem? Tem. Mas é longe pra caramba, né? Sim, Mas agora Guarulhos tem trem, né? Eu falo isso que eu sou na Guarulhense, agora tem trem. Mas você... E a igreja cedeu de boa e é um espaço que são salas de aula ou não? É um espaço lá que você faz todo mundo? Como Isso, é? a gente tem 2 salas. Tem uma sala menorzinha e tem um salão grandão. E às vezes a gente faz algumas atividades também ao ar livre. Mas as aulas em si é numa salinha. Era num salão, assim, numa sala bem grande. Aí Que tem tem aulas de quê? lousa, tem Redação, projetor. aulas de Isso. história, ciências, tudo como um curso. Todas as disciplinas que caem no Enem. Nosso foco é preparar os alunos para o Enem, né? Também fazer debates e tal. Mas é um curso preparatório para o Enem. Então você pega muita gente jovem, né? A maioria é menor de 18. Tem pessoas da minha idade que estão fazendo Enem para prestar, mas a fase é que está saindo do ensino médio. E como as pessoas. Como que você consegue me informar? Como está esse ensino médio hoje, quando ele está deixando essa pessoa trans para a universidade? Hoje é mais tolerante, o ensino médio, sabe que é o que mais traumatiza as pessoas, né? A escola. Vem com muitos traumas, vem com muitos bullying. Como é que tá esse público? Você consegue me informar? Olha, conseguir eu sou um professor jovem, né? Então, assim, não é como se eu tivesse 20 anos em sala de aula para poder... E é um projeto novo também, né? Nosso cursinho tem Mas um já ano. tem uma diferença do seu ensino médio pra cá. Tem. Eu tenho a impressão de que a situação melhorou, mas pelo que eu vejo no cursinho não melhorou o suficiente. Ainda falta muito. O que faltaria? Você fala, olha, eu acho que para melhorar precisa disso. Me diga, o que precisa disso? Descreva para mim para melhorar hoje. Olha, eu acho que a gente precisa de políticas de formação de professores, de formação para que os professores possam ensinar a diversidade sexual e de gênero nas escolas. Óbvio que isso já acontece em alguma medida, né? Mas eu acho que a gente precisa ampliar esse tipo de iniciativa. Por exemplo, a gente tem aqui o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. Acho que a gente deveria ter visitas. Onde é?
Fica na estação. Pois é. Ó, é em São Paulo? Em São Paulo. Procurem, coloquem aqui, porque eu não sabia. E é legal esse museu? Cara, é legal, é bacana. Assim, é Olha. pequeno ainda, falta recursos, tem toda uma discussão ali sobre a expansão dele, né? Mas a gente Eu tem. tenho tanta foto da primeira parada que pode levar pra esse museu, sabia? Olha só, já contribuiu Eu pra lá, ser. eu lá com as carinhas jovens, sabe? Assim, um palito seco, era, nossa. Ai, gente, olha, Museu da Diversidade. Museu da Diversidade Sexual, de gênero, Procurem acredito que seja. e vão, levem, passei. Aí, ó, onde é, Anderson? Sim, então ainda tá na Estação meu da querido República. aqui, o staff aqui, ele falou, na Estação da República? É que tem um projeto da Érica que queria mudar ele de lugar e tinha toda uma discussão, tinha gente que era a favor, tinha gente que era Menino, mas você tá contra. trazendo tanta informação boa E aí eu hoje. não sabia em que pé a gente Nossa, você tava. tá fazendo um update num gay. Olha que legal, né? Nem eu sabia. Então, na República? Isso. Estação Metrô República, tá pertinho da Pois é, estação. às vezes você, entendeu, chegou mais cedo, não tem nada pra fazer, vai lá, passa lá. Porque Itaquera tá ali, né? É. Né? Tá ali, mais ou menos, Mas né? tem o Mas metrô. faz a baldeação pra pegar, sair da amarela e Vai. pegar a vermelha, né? E o cursinho começa todo sábado, parte Isso. da tarde, vai até a hora da noite. Inscrições, como é que vai ter Inscrições, pessoal, acompanhem, sigam @cursinho transformando, porque lá Vou a gente colocar vai nesse divulgar lugar, tudo. Isso, a gente vai, em breve a gente vai sair o chamado direitinho. Agora nós estamos começando o ano, né? A gente vai ter a primeira reunião de professores, aí nós vamos ter um seminário para preparar mesmo o conteúdo, para os professores se reunirem e acertarem tudo. E aí a gente já vai começar a abrir vagas. É totalmente gratuito. É para pessoas voltado, né, para pessoas trans, travestis, LGBTs, mas não só. Todo mundo pode participar, especialmente se você mora ali na região de Itaquera, da Zona Leste, né? Uma região que tem Agora, se pouco alguém cursinho. da região do Alto Tietê também quiser ir pra lá, Também, vai ser bem também, vai ser acolhido. muito bem acolhida. Ali, nosso objetivo é que a gente crie uma comunidade mesmo, para fortalecer os laços e não tem entre Pix nós. pra pagar nenhum, Pix. Não tem Pix. Inclusive, a gente recebeu doações de material didático que a gente repassa para os alunos. Você ganha as apostilas de todas as Como que é disciplinas. essa apostila? Quem Novinha, viu? A apostila nova é do curso Anglo que a gente recebeu. Olha, o ângulo é bom, já dei aula pelo ângulo, hein? E aí o ângulo é uma, segue? não, é uma apostila de melhor, assim. E o tudo Anglo que a gente cede? oferece é de ponta. Não foi na verdade, o Anglo cedeu pro cursinho do IME, da USP, e o cursinho, só que cedeu numa quantidade tão grande que o cursinho doou boa parte pra nós. Tem nos cursinhos? Você tá há quanto tempo já esse curso? Nós tivemos um ano, né, ano passado, agora nós vamos entrar no nosso segundo No ano. primeiro ano teve quantos alunos? Olha, nós começamos com quase 100, mas no final, é normal isso, né? Cai. A gente tinha em torno de umas 30 pessoas, talvez até um pouco E menos. dessas 30, conseguiram algumas passar. Então, eu tô super apreensivo aqui, Altair, porque a Você gente pegar o não resultado teve ainda, resultado ainda de muitas, né? Não tivemos. Tem como pôr a foto do cursinho deles? Ó, vamos conhecer um pouquinho. Mas a foto estamos torcendo, né? Eu acredito que vão por passar exemplo, 30, tá bom. A média. Aqui, pode explicar essa foto pra mim, por favor? Então, aqui, isso se eu não me engano, na Casa do Povo, no bairro do Bom Retiro, é a nossa formação de educadores. Então, a gente teve aqui... cadê? A gente teve... É você? Sou eu. A gente teve... aqui, o Douglas. Ele é um intelectual que, inclusive, é um filósofo. Acabou de lançar um livro pela Boitempo chamado O que é Identitarismo. Recomendo, muito legal. Qual o nome do livro? O que é Identitarismo. Tá. E muito legal. Ele é um cara, assim, super Quem é o intelectual. coordenador aqui? E a Carolina Freitas também, eles vieram dar uma formação pra gente, principalmente, ele fala muito bem sobre a questão racial, né? E a Carol, ela é especialista na questão feminista e da questão do direito à cidade. E aqui, quem são os coordenadores? Nós temos o Gui, que é coordenador geral. Qual o católico aqui? Tá aqui? Um católico. Esse aqui é o Luca, ele é católico, é da PJ também. O Zé, esse aqui é o coordenador pedagógico, que é da PJ. E a Vanessa, que é a coordenadora política, ela não é católica. Legal. Põe mais uma foto. Aqui. Aqui a nossa aula inaugural, aqui o Guilherme, né, que faz a Rita Von Hunt. Você tá onde? Não tá aí. Eu acho que eu tô tirando... não, eu tô aqui. Gente, como você muda de foto pra foto, Mas né? por que? Muda de foto pra foto, não é minha pessoa, não. É que eu tava mais barbudo, A professora talvez. é quem?
A professora é ela. Não. Ela é a Caroline Ara, ela foi uma convidada que falou ali. Trans. Ela é trans, ela é intersexo, inclusive. Intersexo. Não, intersexo, pessoal, a gente falou sobre mutilação genital, né? Sim. Mas a verdadeira mutilação genital é o que acontece com a população intersexo. Porque o que é o intersexo? Antigamente era chamado de hermafroditismo. Já. Que é um Nasce termo com que não dois. se usa. Exatamente. Que nasce com aspectos de ambos os sexos biológicos. Só que no decorrer vai desenvolvendo né, fisicamente, não é? Então, qual que é o problema? Existe uma pressão de muitos médicos para que, logo depois do parto, os pais escolham qual que é o sexo da criança e façam uma cirurgia. Absurdo, não dá. E isso é algo que o movimento LGBT luta para que acabe, porque Ainda isso é uma mutilação genital, sim. Ainda é uma realidade. Não pode, porque ela vai com o tempo, vai desenvolvendo. A criança não é? tem que operar se quiser, né? Tem que operar se quiser, quando quiser. Não, e detalhe. Tem que ser um adulto, não se faz isso num bebê. Aí vai pro lado da masculinidade, do masculino. E aí tiraram o Blim lá, o Pen. Aí vai ser, eu sou um homem, porque o intersexo, ou então o antigo hermafrodita, dizem que a Roberta Close ela era intersexo. Sim, era. E aí vai crescendo, e aí as características do sexo dominante, eu acho que é isso, vai mostrando. Aí se tirou, como é que faz? Pois Não é. pode, pois não é. pode, não pode. E aqui foi a aula experimental, ali o lanchinho. Eu vou Isso. levar café, tá? Não vou levar... Toma um café lá? Bastante? Aula inaugural aqui. Aqui é o salão da igreja. Isso, aqui é onde a gente tem a sala maior, onde a gente faz a maioria das aulas. Aqui, inclusive é legal, gente, esses alunos, são mãe e filha. Quer dizer, filho e mãe. E os dois são alunos do cursinho, são super dedicados. Ela quer entrar na E faculdade? ela tá prestando também. Pra quê? Agora você me pegou. Mas Mas ela escreve Você muito, informa pra viu? Eu gente sou depois? professor de redação, posso dizer que você ela informa tem pra ela? Você informa depois se ela incríveis. passou? Informo, com Tá. certeza. Tem mais uma aí? Essa Yara eu recomendo. Meu, dá pra passar um trechinho de alguma coisa? Depende. Tem como? Dá pra passar e tem que mandar. Porque ela fez uma intervenção poética nesse dia que foi, assim, incrível. Inclusive, o pessoal da TV Brasil depois foi lá e ela refez pra passar na TV Brasil essa intervenção. Eu sei que teve um lá na TV Brasil, documentário, que vai mostrar depois. Ela mostrou muito de uma biblioteca lá, de um espaço, de uma pessoa também tava falando dela. Ah, sim. Não, acho que eles mostraram 3 iniciativas, né, diferentes. Uma era a biografia da Brenda, com o Birajara. Outra era essa biblioteca, que eu não me lembro o nome. E a outra era o nosso cursinho. Entendi. Que são, acho que, iniciativas que levam o nome da Brenda, né, que se Sim. inspiram na Brenda. E aqui foi a aula inaugural. Tinha bastante, hein? Isso. Não, tinha até mais gente do que cabe nessa foto aí. Acho que tinha quase... E o irreconhecível, né? Essa é a Moni, inclusive a Simone Poetisa, que também foi fazer uma intervenção poética. Favela. E posso passar a foto pra mim, por favor? Então, aqui é a professora. Essa foi uma convidada, é a Caroline Ara. Ela não dá aula. Não, ela não dá aula. Ela foi convidada pra falar sobre a questão intersexo na nossa aula inaugural. Ele aqui. Isso, ela e o Guilherme, né, que é a Rita Von Hunt. Que falou um monte de coisa, gente. Vocês conferem no nosso Instagram, tem vários trechos ali. É professor também. Professor ou professora? Eu falo, não. Professor. Então, pode falar os dois, Posso porque falar os dois? é um homem que tem uma personagem não vai feminina, ofender, né? né? Não. Então, assim, e no cursinho fica ele. Delas. Mas também eles foram professores convidados, eles só vieram na aula Não tem. inaugural. Professor, tem aqui professor fixo ou não? Tem. Aqui Tem, eu... você de novo, mudava. Mas como é que eu posso ter mudado no mesmo não dia? não parece. É outro tem ângulo. Gente que não parece com a foto. Tem gente que não parece com a foto. Desculpa, esse é o meu ponto, acabou. Tá? Deixa eu ver. O Luca é professor de Química, Sim. a Gabriela é professor de Física. Quem dá aula de história? O Zé. Cadê o Zé? Língua portuguesa. Língua portuguesa é a Amanda. Então tá quadro completo? Tá, não, nós temos professores de todas as disciplinas. Então não posso. Pra que eu vou fazer lá? Mas é bom, assim, porque a gente gosta de ter mais de um professor pra poder revezar. Até pra montar uma escala. Exatamente, porque às vezes é puxado pra algumas pessoas ficar indo pra Itaquera todo sábado. Sabe pra quê? Pra conhecer as histórias desses jovens. Nossa. Sabe por quê? Porque eu já sou da geração 90, já sofri, e eu quero ver como o jovem de hoje está sofrendo com esta causa. Você me contou, fiquei um pouco à vontade, até levar filhos para conhecer, saber como que é
porque... Legal. Entendeu? É até legal, esses jovens aqui sabem o que a minha geração passou para eles conseguirem? Vocês não sabem, é até legal para levar como entrevista, viu? Como convidado. Não, a gente até fez algumas formações sobre a história do movimento LGBT. Faz. Porque é muito importante, né? A gente não faz nada no movimento social sem olhar para o passado, sem aprender com o passado, né? O meu passado decretou o futuro de muitos. Exato. É bonito isso falar, né? É bonito. Eu tenho muito orgulho, porque quando eu vejo os jovens soltos, libertos, sendo eles, eu falo, gente, quantas pessoas, homens, mulheres, morreram casados com pessoas que não queriam, tiveram filhos e não queriam, eram pessoas tristes e não queriam. E eu falo, Brenda Lee e Roberta Close, eu acho que as duas são referências. Para concluir, meu amigo, já deu 1h e pouco. A Brenda Lee, quando você olha para essa foto, o que ela fez está aí. Fale um pouquinho o seu sonho para esse curso. Meu sonho, eu vou ser ambicioso, pode... Total. Não, meu sonho cara, eu acho que a gente eu queria expandir, entendeu? Eu queria que a gente tivesse várias unidades no bairro das pessoas em São Paulo, primeiro. Porque só São Paulo já é uma... Mas se a gente, assim, se tiver pessoas aí de outros lugares também interessados em fundar um cursinho com a nossa, né, um cursinho transformando parte desse movimento, nós queremos, entendeu? Nós queremos expandir, a gente quer que esse projeto cresça e colocar mais pessoas dentro da universidade e não só, mas principalmente lutando aí por um mundo melhor, né? Por um mundo diferente, todos com menos vocês opressão. sejam abençoados, entrem nas universidades. Aposto muitos aí já entraram, vocês tá só esperando. consigam chegar aos objetivos, porque uma pessoa que tem um sonho é uma pessoa que vive. Ela, quando o realiza, quanto mais gente feliz, cara, menos problema no mundo. É verdade. E a educação transforma, Leve para o né? cursinho pra você tomar um café. Oba! Gosta de muito café? obrigado, eu adoro café. Então, você vai tomar no cursinho e faça propaganda da nossa Claro, cursinho. claro. E aí, eu quero te agradecer, Pedro. Pedro tá aqui. E aí, o que você achou da entrevista dele? Coloca aqui, que é uma entrevista que daqui a pouco já tá lá bombando. Esse menino vai ter futuro. Me fez um upgrade da minha própria aqui da causa, né? Eu tava totalmente desatualizado em algumas coisas. Peço desculpas novamente. Eu falei, faz parte, a gente os tá travestis, sempre as aprendendo. travestis. Eu aprendi muito aqui também. Eu falo que a humildade é importante. Então, não vou editar nada. Eu tô aqui pedindo desculpas mesmo, porque eu acho que o erro faz o acerto. Com certeza. E agradeço. E que vocês, façam futuro lá na frente. Porque eu sou educador. E pra mim, quanto mais gente estudando, lendo, conversando, pra mim é melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço mais uma vez aqui pelo espaço, a oportunidade aí da gente mostrar nosso trabalho. Fico muito feliz com o convite. E contem com a gente aí para qualquer coisa. Vamos divulgar com certeza. E nos vemos. Eu sou o professor Altair Prado e mais uma vez, muitos achismos indo pro saco. Então, um grande beijo. Se cuidem. E abram a mente. Um grande beijo.